Hoje, o Mídia News recebe o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Leonardo Bortolin. Ele já foi vereador, prefeito por 2 vezes de Primavera do Leste e hoje ocupa o cargo de presidente da associação. Agora, confira a entrevista com o Leonardo Bortolin para o Mídia News. Presidente, para começar, eu queria saber do senhor sobre esses 2 primeiros meses dos mandatos das prefeituras em Mato Grosso, né? A gente teve algumas renovações e o que, em linhas gerais, assim, o que os prefeitos estão comentando com o senhor, né? Quais são as principais dificuldades relatadas por eles? Bom, nós tivemos 66 novos gestores e gestoras advindos do último processo eleitoral, né? E o que nós nos deparamos são com realidades muito diferentes entre municípios, né? Entre os ex-gestores, como deixaram as prefeituras. E isso a gente tem visto de perto, né? Situações complexas, como está a cidade de Cuiabá, como está a cidade de Várzea Grande, né? Municípios que já estavam mais organizados, que conseguiram fazer uma transição muito tranquila, organizada, né? Atingindo todos os critérios aí em respeito à lei de responsabilidade fiscal. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma grande ânsia dos gestores de não errar, né? Principalmente os novos gestores. Então, a IMM ela tem sido diariamente demandada pelos novos prefeitos e prefeitas, principalmente a procura aí de formação, de qualificação, de instrução, de acesso a recursos, como agora abriu o PAC Seleções na data de ontem, até 31 de março, para o cadastramento de propostas a serem financiadas, subsidiadas, ou ainda com o Orçamento Geral da União. Então, são muitos serviços que a gente tem sentido um aumento na procura e na demanda por parte das prefeituras, no intuito de já começar levando um trabalho exitoso para a população. Esses municípios que o senhor citou, que estão melhores estruturados, são esses municípios do agro? Não são estruturados, mas que estavam melhor organizados, isso, né? E não necessariamente, eu acho que isso vai muito de perfil de gestão. Eu acredito que conforme a capacidade, a condição da qualificação técnica da equipe, né, a performance do prefeito, né, o respeito ali à lei de responsabilidade fiscal, o equilíbrio, né, entre a receita e a despesa. Então, a maior parte dos prefeitos fizeram sim a lição de casa, né? Mas, infelizmente, em alguns municípios a gente se deparou em 2025 com uma situação muito crítica. O senhor pode citar alguns? Cuiabá seria um exemplo Cuiabá, com deles? certeza. Cuiabá, é triste você ver a quantia de profissionais terceirizados de vários setores que não receberam o salário, que deixou atrasado, o próprio servidor público, né? Assim como Várzea Grande também enfrenta bastante dificuldade nesse início de gestão, né? Então nós temos alguns municípios aí numa situação piores do que a grande parte do estado. Presidente, o prefeito Abílio Brunini decretou situação de emergência ali nos primeiros dias de gestão, nas contas, né? Há outras prefeituras também nessa situação? Que tenha decretado com situação de calamidade financeira, até agora eu acredito que foi Cuiabá. Né? Mas o senhor sabe de alguma conversa, ou que esteja na iminência, que estão com os cofres realmente sucateados aí? Bom, na verdade, as prefeituras que acabaram encontrando um déficit muito grande, né? Inclusive não só problemas como contas em restos a pagar, mas algumas situações muito alarmantes, como por exemplo, ter feito despesa e depois ter cancelado o empenho da despesa para não deixar como restos a pagar e automaticamente ficou a conta da prefeitura e sem o instrumento contábil devido dentro da prefeitura, né? Então são situações de calamidade extrema mesmo.
mas acredito que a grande parte dos municípios fizeram o dever de casa, então a realidade do que se encontra em Cuiabá e Várzea Grande não é a grande realidade dos municípios de Mato Grosso. Presidente, e como que a MM pode ajudar esses prefeitos? O senhor falou de cursos, capacitação, tem algo a mais? O principal papel da MM e que ela conseguiu resgatar é o protagonismo da defesa institucional. Nós temos temas de extrema relevância que são importantes aos municípios, como aqueles que nós entregamos à pauta prioritária da Confederação Nacional dos Municípios, que hoje eu faço parte do Conselho Nacional, e levamos até o Hugo Mota, que se discute situações importantíssimas para a sobrevivência econômica dos municípios, como a PEC 66, que fala da sustentabilidade fiscal, né, com o teto do pagamento no volume de precatórios, no parcelamento da dívida de previdência com a União, que fala da atualização monetária dos programas federais com recursos da União, como também nós temos problemas que são paroquianos, que são regionais e que têm levado à insegurança jurídica de muitos municípios, como é a pauta da moratória da soja, o zoneamento socioeconômico ecológico, a redemarcação de terras indígenas, entre outros temas. Mas o que difere a associação nossa, isso eu sempre falo, das demais associações de município no cenário nacional, é que a MM ela presta serviço gratuito e que se tornaram fundamentais às prefeituras, né? Então, desde o assessoramento na parte de projetos, então hoje nós temos uma equipe de cerca de 70 profissionais do departamento de engenharia, na central de projetos, entre arquitetos, engenheiros, desenhistas, que dão suporte, topografia às prefeituras. Nós temos serviço de diário oficial, temos serviço na área técnica tributária, contábil, então fazendo a organização na melhora do índice, porque grande parte dos municípios do estado, a sobrevivência deles se dá pelos repasses constitucionais, infelizmente, pelo ICMS e pelo FPM. E aí, quando você chega no índice do ICMS, por que o município só recebe isso? Como que a gente pode melhorar a nossa receita? Né? Então, ali dentro do ICMS você tem o IPM, que é o índice de participação. Então, como que nós vamos melhorar o IPM, o composto do IPM na área da educação? Como que a gente pode avançar dentro do indexador da agricultura familiar? Então, todo esse trabalho a MM faz. Né? Tem um amplo quadro ali na área jurídica, na área de apoio. Então, como mencionei no início aqui, principalmente nesse momento de captação de recurso, de inserção de proposta, tanto nos portais da União quanto do Estado. Então, são todos serviços que as prefeituras utilizam e algumas utilizam diariamente para poder auxiliar na gestão. Em uma entrevista anterior que o senhor deu para nós, o senhor falou que a gente ainda tem essas desigualdades regionais muito grandes se tratando de prefeituras, né? Prefeituras muito ricas e outras assim paupérrimas. A gente pode vislumbrar um cenário aí próximo ou quase próximo de ter um estado com prefeituras e cidades igual não vai ter, né? Mas mais ou menos em um equilíbrio e com essas diferenças menores? Olha, eu acho muito difícil, né? Porque em algumas regiões, isso é uma opinião particular, tá? Uhum. Eu tive a oportunidade de ser gestor por 2 mandatos em Primavera e hoje, Primavera, você não fala mais em volume de commodities e sim, você fala da indústria da transformação, né? Realmente foi um município que a gente conseguiu utilizar do potencial agrícola que tinha e condicionar aí a verticalização da agroindústria. Mas essa é uma característica que não é do estado todo. Nós temos um estado demarcado pelos 3 biomas, um estado de extensão continental. Então, cada um tem a sua característica. E o que me dá muito medo de falar no futuro próximo é o impacto que o cenário nacional em relação à reforma tributária e tudo, né? E é um tema que a gente tem que discutir bastante, inclusive hoje numa reunião virtual com a CNM a gente falava da importância da participação dos municípios, até agora na formação do Conselho Gestor do IBS, porque, imagina,
todo o esforço que um prefeito ou um governador fez para industrializar o teu território. Né? Daqui a alguns poucos dias isso não vai ser mais possível. Então nós estamos num estado que não tem consumo, porque é um estado em que pese produzir muito, não tem consumo, é um estado com baixa população, é um estado ainda muito atrasado na logística. Agora que nós estamos começando a poder ver sair do papel o sonho da malha ferroviária, assim como pavimentações, né, no transporte rodoviário, a melhora que o governo, principalmente do estado, tem auxiliado nesses investimentos. Então nós temos uma logística atrasada, nós temos baixo consumo e nós temos a matéria-prima, mas nós não temos mais a condição, nós não vamos ter mais a condição de poder subsidiar e incentivar a atração de indústrias. Por conta da reforma. Exatamente. Então ela veda no cenário nacional que um estado possa dar um incremento, um incentivo a mais de ICMS sobre um produto, como aquilo que o município pode, até então tinha autonomia de fazer a sua gestão. Né? Ele, com o apoio do legislativo, se ele quisesse, ele podia, para atrair uma indústria, isentar o ITR, ele poderia isentar o IPTU, ele poderia, dependendo ali da empresa, isentar o ISS da construção, ou fazer isso tudo de maneira parcelada, né? O próprio ITBI, se for na área urbana. Então, são várias ferramentas que até então os municípios tinham autonomia de poder fazer gestão e que hoje nós estamos à margem de não ter mais este direito, né? Ou seja, vai tirar o direito e a garantia da competitividade dos estados e dos municípios. Essa reforma pode destruir financeiramente alguns municípios do estado? Olha, Primavera é um dos municípios que tem grande perda na reforma, né? Outros municípios como Cáceres acabam ganhando mais por conta da tua população, IDH e etc. Então, eu não digo que vai disseminar os municípios, mas ele vai gerar, sim, uma insegurança no cenário. Essa reforma, ela assusta todos nós gestores, né? Porque principalmente o estado de Mato Grosso é o estado que mais vai perder. Principalmente porque o produto ele deixa de ser tributado na origem para ser tributado no consumo. Então, todo o esforço que a máquina estatal, os municípios fizeram para o aumento das indústrias do etanol. Agora esse etanol que foi tanto suado para que fosse sonhado, montado todo um planejamento de atrativos, e hoje essa indústria em Mato Grosso, ela vai parar, o estado vai parar de receber o tributo dessa empresa, porque ele vai ser tributado lá no estado de São Paulo, né, no Paraná, no Nordeste, para onde esse etanol for. Perfeito. O senhor é a favor da criação de novos municípios em Mato Grosso? Olha, varia da condição de cada região. Né? Daí você vai falar, nossa, mas como assim? O estado é muito grande. Então você tem, por exemplo, Cotriguaçu, nós temos um assentamento em Cotriguaçu que dá 130 quilômetros em média. E é um povoado de 5 mil pessoas. Então, como que você consegue fazer a gestão, né? Como foi a criação de Boa Esperança? Então, eu acredito que vai muito da análise local de cada situação, né? Hoje, eu desconheço enquanto presidente da IMM, algum prefeito que esteja ou que defenda a divisão de dentro do seu território, ou algum povoado que lute pela tua independência, né? Pela sua emancipação. Então, eu acredito que o caso mais recente, né, que o Brasil todo assistiu, foi de Boa Esperança, né, que saiu ali de Novo Biratã, de Sorriso, né, amplamente debatido, mas que já era um território consolidado enquanto um pequeno município, né? Então, eu acredito que
na atualidade não se pretende criar nenhum novo município. O que pode ter é uma redemarcação de limites. Por exemplo, Primavera e Poxoréu, existe um povoado ali, né, alguns assentados que a gente defende que passe para Primavera. Então, isso pode acontecer. Agora, a divisão de mais municípios, nesse momento, eu vejo com muita dificuldade de acontecer. Perfeito. Presidente, e qual a avaliação que o senhor faz da gestão do presidente Lula no que diz respeito a essa questão dos repasses para os municípios? Olha, eu sempre tenho sido muito crítico em relação ao governo Lula, que eu tive a oportunidade de ser prefeito, de estar prefeito, com a Dilma, com o Temer e com o Lula. Com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, né? E este governo é o governo que a gente vê mais distante dos municípios, né? Então, não existe mais aquelas propostas, né? Antigamente você entrava nos portais, fora as propostas do PAC, você tinha os portais que abriam os editais e que você poderia fazer o cadastramento da proposta voluntária. O governo federal, o governo Lula, ele tirou o dinheiro dos ministérios e bombou as emendas parlamentares para negociar com o Congresso, né? Nunca se teve tanta negociata com o Congresso como o atual governo. Isso é notório, é só ver o que aconteceu com a evolução do valor das emendas, né? E hoje os municípios não têm mais a facilidade que se tinha no acesso, como antes tinha. Eu lembro que em algumas oportunidades a gente fazia proposta no Ministério, você ia com algum deputado federal, com algum senador, se o seu município se enquadrava, você conseguia, você saía com um convênio assinado. No primeiro ano, em dezembro, eu lembro como se fosse hoje, dia 28 de dezembro eu estava em Brasília, do primeiro ano, e muitos municípios que não tinham certidão e que não conseguiram empenhar recurso, só naquele montante nós trouxemos quase 17 milhões, né, no primeiro final de ano, do primeiro ano de mandato. E isso não acontece mais, né? Então eu vejo que nunca o governo federal esteve tão distante dos municípios, entrando em pautas polêmicas, que não tem o motivo do porquê, né? E realmente tendo um distanciamento. Então, enquanto presidente da associação e ex-prefeito de 2 mandatos, sou muito crítico hoje em relação ao governo federal. Eu acredito que houve um inchaço, houve um inchaço na máquina da União, né? Isso é notório também. E acredito muito que o Brasil pode entrar num colapso financeiro, com a taxa de juros crescendo, né, com as incertezas aí do mercado macroeconômico, né, na geopolítica, né, o Lula parece que ele está sem filtro, ele perdeu o filtro, né, então é claro que... Você fala dessas declarações polêmicas. Exato, que ele deu. Exato, né, então... É como se ele não tivesse hoje, né? Quando eu vou falar alguma coisa, ou quando você vai falar, por exemplo, dependendo da pergunta que você me fizer, eu quero responder alguma coisa. Mas o juízo me faz repensar a maneira de poder me comportar ou de responder à imprensa, né? E parece que ele perdeu esse medo, né? Então o que vem ele fala. Então eu vejo que ele está realmente sem filtro. Aí gera um desgaste tanto político quanto internacional também, ele era, né? Para ser um líder mundial de respeito, era para ser um estadista, né? O Brasil passou da hora de ter um presidente que seja estadista, né? Perfeito, presidente. Uma das principais preocupações dos municípios tem sido a questão da segurança. A gente tem Mato Grosso, um município que figura ali no top 6 dos municípios mais perigosos do país, né? E especialmente por conta das facções criminosas. O governo do estado lançou uma operação, né, um programa, na verdade, chamado Tolerância Zero, para combater esse crime organizado, que, diga-se de passagem, não é exclusividade de Mato Grosso, né?
E eu queria saber como que essas questões refletem na MM e nos municípios. E se chega até o senhor, né? Olha, na verdade, eu acredito que é o grande tema que vai ganhar protagonismo esse ano. Mas a segurança, eu vejo que ela nunca teve um cenário tão positivo para combater o aumento da criminalidade. Né? Hoje nós estamos vendo o governo fazendo um esforço incessante nesse sentido. Nós estamos vendo a Assembleia pautando essas ações, aprovando, apoiando. Nós estamos vendo entidades como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, todos estão envolvidos no sentido da gente poder construir uma rede. Né? Então, eu acredito que é o melhor momento para as forças de segurança. Nós nunca tivemos uma sinergia entre as entidades no intuito de unir forças para poder combater o crime organizado. Infelizmente, os municípios que estão respirando esse processo da industrialização, que estão com população em pleno crescimento, são aqueles que estão sofrendo diariamente e assim, com índices que estão ranqueando nacionalmente a criminalidade, né? Mas eu acredito que, em que pese ser um dever ser uma competência constitucional do Estado, ele é um dever e obrigação de todos, né? Os municípios que têm condição têm que investir na atividade delegada, tem que dobrar o efetivo, né? Se conseguir aumentar o policiamento, a força de segurança com recursos do município, que não é uma realidade para grande parte dos municípios, mas aqueles que sofrem hoje com o aumento da criminalidade, ter a condição de aplicar a atividade delegada, ter a condição de fazer os convênios, tanto com a Secretaria de Justiça quanto com a Secretaria de Segurança Pública. Então, acredito que é claro que nós deveríamos ter leis mais rigorosas em âmbito nacional, mas isso está um pouco distante da gente, porque não depende de nós. Ela depende de um Congresso e que não depende só da vontade dos que nos representam por Mato Grosso. Né? Então, que é muito pequeno também, né? Exatamente. Tem 8 representantes. Então, é muito complexo a gente discutir esse conceito do que é necessário mudar. Tem que ter leis mais rigorosas, né? Mas, infelizmente, isso está mais distante. Então, eu vejo que para Mato Grosso, em que pese a criminalidade estar aumentando, eu vejo que nunca teve um aparelhamento no Estado e das entidades de uma sinergia tão grande. E o senhor fala em âmbito geral, digo, sobre inteligência, instrumentos, né? Tanto na segurança preventiva quanto na ostensiva. Presidente, agora falando um pouquinho de eleição. O ano que vem a gente tem, né, um ano eleitoral aí que vai mexer com o tabuleiro nacional e de Mato Grosso. E um dos nomes já cotados para ser candidato ao governo é do vice-governador Otaviano Pivetta. Como que o senhor analisa esse projeto político? Bom, vejo que é um projeto natural, né? Ele é vice-governador, tem todo um patrimônio político, mas ele tem que construir isso, né? Então, não existe eleição ganha, não existe eleição fácil, né? E a candidatura do Pivetta é natural. Ele é o vice-governador por 2 mandatos, ajudou muito ao Mauro a redesenhar e reconstruir o estado de Mato Grosso, mas acredito que não é uma campanha fácil. Tem que ser construída aí com o pé no chão e trazer o quanto mais apoios para o lado, porque vai ser uma eleição complexa. Por que o senhor acha que vai ser complexa? Pelo número de candidatos e de... Eu vejo que aqui no estado, hoje o que se tem é uma polarização dentro da própria direita. Né? Indistintamente de partidos, Mato Grosso não é um estado que vai conseguir ter uma candidatura bem posicionada da esquerda para poder discutir governo do estado. Mas eu vejo que hoje você tem tanto a figura do Pivetta quanto você tem o PL também. E tem que ver até que ponto pode haver ou não uma unidade. Qual que é o melhor cenário que eu sonho?
que todos andem juntos. Né, que Janaína seja candidata ao Senado, que Mauro seja candidato ao Senado, que haja uma composição, né, com o Pivetta, que tenha uma composição junto com o Jaime, que tenha uma composição com o Wellington Fagundes, mas às vezes é uma ilusão, né? Mas o cenário que eu gostaria que fosse seria esse. Então eu acredito que tem muita água para rolar ainda este ano, né? Então... vai ser um ano de discussões, né? Então, o senhor acha que essa possibilidade que vem sendo ventilada com alguma força aí nos bastidores de o PL se unir aí à União na eleição de 2023, de 26, perdão, pode não acontecer? Olha, eu falei com o senador Wellington Fagundes na semana passada, né, e o senador disse que o PL tem candidato ao governo e que ele pretende disputar o governo. Então complica. Não, aí é onde eu ainda não estou nessa estatura de discussão, né? Mas é claro que é um cenário, porque são dois potenciais candidatos com credibilidade, com histórico político, e que vão ter que ver como que vão as composições. Presidente, e nesse grupo do governador, o MDB está dentro, né? E recentemente a Janaína Riva deu uma entrevista, o senhor citou, ela já anunciou, né, que não vai concorrer à reeleição e que o presidente Baleia Rossi, do MDB, diz que ela é uma candidata ao Senado, né, não à Câmara Federal. Nessa articulação, nesse grupo, qual a composição que o senhor acha que seria ideal? Uma candidatura avulsa ou o MDB tem chance de integrar esse grupo do Mendes? Olha, eu vou te falar que eu acredito que o MDB ele deve passar por uma reestruturação, uma oxigenação. O partido tem que se posicionar de fato, como vai se posicionar aqui no estado, com o candidato de direita, né? Isso não representa ser o candidato do PL, porque os dois candidatos que nós mencionamos são candidatos da direita, né? Mas eu acredito que se não houver uma opção de valorização partidária, que a Janaína deve disputar uma vaga do Senado com uma candidatura avulsa, para que os candidatos a deputados estaduais eles possam escolher, eu quero caminhar com ela como candidata ao Senado e outra vaga no Senado eu vou trabalhar em determinada pessoa e vou apoiar tal candidato a governo e vou dobrar com tal federal. Isso é possível na legislação hoje. Né? Então, eu acredito que a candidatura dela, ela não recua mais, ela é um projeto do partido a nível nacional, a candidatura dela ao Senado, e que, dependendo de como for a construção, que ela deve disputar a candidatura avulsa, e que hoje ela tem esse aval do partido. E se for senadora, vocês já estão discutindo ali dentro do MDB os suplentes? Os suplentes. Primeiro, segundo suplente. Ainda está muito cedo. Eu sei que vocês são muito amigos, né? Muito. Na verdade, ela me apoiou em 2000. Nossa amizade vem antes de 2009, 2010, né? E a primeira vez que eu fui vereador, tive o apoio dela e daí nós construímos uma amizade, uma relação política longa aí, né? Que duradoura. Mas ainda não começou essa discussão, ainda está muito cedo. E ela te aconselha, presidente, a ir para a Câmara Federal ou ir concorrer a uma vaga na Assembleia, que diga-se de passagem, o ano que vem vão ter mais algumas cadeiras aí, né? A eleição do ano que vem é eleição para gigante, né? Isso a Assembleia possui uma boa aprovação, nós temos alguns secretários de Estado muito bem colocados que já disseram que são candidatos também. Tem alguns prefeitos que devem disputar, alguns que ganharam a eleição, outros que perderam a eleição. Então, a eleição do ano que vem eu vejo que ela vai ser um grande divisor de águas, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal. Né, o que a gente tem feito esse ano, para mim realmente o ano passado foi um ano muito tumultuado de estar prefeito no último ano de mandato, com eleição,
e ainda com o primeiro ano na IMM, tentando dar apoio a vários candidatos ao mesmo tempo, a vereadores, a prefeitos. Então chegou uma hora que eu já não tinha mais estrutura de pessoal ao lado que aguentasse tudo aquilo, né? Então esse ano a gente iniciou com muita tranquilidade, aqui a base em Cuiabá, então me dedicando 100% à IMM, aos municípios, como foi a realização desse evento em parceria com o Tribunal de Contas, e que eu acredito que a gente vai conseguir daqui a alguns dias tomar um direcionamento, se o Léo é candidato realmente a estadual ou à Câmara Federal, ou se não é candidato, ou se vai à recondução da IMM. Então é um cenário que daqui a alguns dias a gente pretende definir. O senhor diz alguns dias literalmente, ou esses dias podem durar meses? Não, acho que até o meio do ano, né? Já tá aí. Junho, tá ótimo. Eu queria que o senhor falasse sobre o evento. O senhor citou que esse evento grandioso que a IMM fez agora, né, em meados de janeiro, eu queria saber quais foram os principais pontos ali abordados e foi a avaliação do senhor. Qual que foi a ideia? Foi trazer um pouquinho da marcha em Brasília, a Marcha dos Municípios, para o Estado. A marcha é um evento anual, esse ano é a 26ª, que acontece de 19 a 22 de maio, onde, ao mesmo tempo, você tem ali por 4 dias, simultaneamente, 8 auditórios, mais a sala principal, que acontecem debates de temas atuais, temas importantes, na área de gestão, na área técnica, na área, enfim, de controle interno, controle externo. E foi isso que a gente procurou proporcionar com a parceria do Tribunal de Contas, né, na liderança do presidente Sérgio Ricardo, com o apoio de todos os demais conselheiros, em criar um evento que, como o próprio presidente Temer falou, olha, ficou um evento de porte nacional. Desde a comunicação visual e tudo, o time foi brilhante, tanto da IMM quanto do TCE trabalhando em parceria. Claro que numa menor proporção da marcha, né? A marcha ela chegou a reunir ano passado cerca de 11 mil pessoas e aqui nós reunimos 2.300 pessoas. Mas com 3 auditórios simultâneos, né? Um voltado mais aos colegiados, então outro voltado às instruções do Tribunal de Contas, desde o sistema Aplique, Central de Compras Públicas, né? E ainda tendo as palestras magnas, como foi a do ministro Augusto Nardes, do presidente Temer, do Paulo Zilkowski, entre outros debatedores ali que foram muito importantes para dar a credibilidade ao evento, assim como todas as despesas pagas com o recurso dos patrocinadores que nós fomos atrás de conseguir montar uma área de visitação. Então eu acredito que foi um sucesso realmente. Para o ano que vem a gente já pretende explorar algo maior, né, para conseguir aí... Maior no sentido de número de pessoas e de convidados ilustres? Exato, né, da grandeza do evento, porque ali foram muitos temas que vão impactar diretamente na gestão. Então, esse início de ano, com 66 novos prefeitas e prefeitas, e grande parte dos que foram reeleitos acabam trocando algum secretário, fazendo alguma mudança, alguma reforma administrativa. Então, foi o momento de poder ter ali os técnicos que norteiam teses, né, que defendem, que estão à frente do TJ, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Então nós demos espaço para que todas as instituições estivessem presentes conosco. O feedback foi positivo, muito. Então. Perfeito, presidente, era isso. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Acho que foi sensacional. Falamos sobre tudo, né? Tá certo, então agradeço mais uma vez ao Mídia News, a todos vocês que nos acompanham. E em breve estaremos de volta. Vai sim, obrigada.